Vamos então estar terminando esse momento, essa campanha, a campanha Destruindo Fortalezas. E nós estaremos então trazendo a última mensagem, que é a 7ª mensagem que nós temos acerca de destruir fortalezas. Então nós tivemos 7 quartas-feiras, essa é a última. E Deus nos falou várias coisas que eu quero compartilhar hoje, terminando esta mensagem. Mas antes, eu gostaria que você, individualmente, pudesse fazer uma oração. Então eu peço que, se você puder, estar fechando seus olhos, e se você puder estar falando com Deus, você vai falar assim: Senhor, fale comigo. Então agora, você vai colocar aí o telefone, já deveria ter colocado, no silencioso, ou quem sabe até desligá-lo, coloque aí de uma forma que ele não venha atrapalhar. Não é hora de estar olhando nas redes sociais, É hora de dar atenção. Então, fale: Senhor, eu quero a tua palavra. Fale com Deus agora. Deus está ouvindo sua oração. Se você puder também, se você tiver uma Bíblia física ou virtual, abra em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 3 a 5. Também será projetado aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 3 a 5. O título dessa mensagem será: As fortalezas estão caindo. Eu pensei em talvez colocar o nome As fortalezas caíram. Mas eu gostaria que todos prestassem atenção. Existem 2 realidades na vida do cristão. Uma realidade é a realidade que nós chamamos de posicional. A outra realidade é a realidade real. Então nós temos dois ambientes na nossa vida, ou 2 realidades. Uma é a posição que nós temos em Cristo, e a outra é aquilo que de fato nós temos. Por exemplo, a Bíblia diz que nós já somos mais que vencedores. Mas muitas vezes, ao olhar a nossa realidade, aquilo que é real, nós percebemos que ainda nós não estamos vencendo em todas as coisas. Então é um fato em que nós temos algo que Deus nos deu e que nós podemos tomar a posse pela fé. Porque Deus já deu, por exemplo, a salvação. A partir do momento em que você crê em Jesus Cristo, a Bíblia diz: se você crê, você tem a vida eterna. É por isso que eu e todos aqueles que, como eu, nasceram de novo, têm a certeza absoluta que, se morrermos nesse exato momento, nós estaremos no céu. Aí alguém pode falar: mas como você pode ter essa certeza? Porque Jesus disse, e se Jesus disse, Ele não mente. Se Ele disse: quem crê em mim tem a vida eterna, Ele não está falando isso como uma mentira. Se você tiver fé, você vai nascer de novo. Mas a Bíblia fala que é pela graça que somos salvos, mediante a fé. E a Bíblia fala: isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém vai para o céu pelo que fez. Ninguém vai, nós não merecemos o céu. Jesus pagou o preço do nosso pecado, e se nós vamos entrar no céu, é por causa do que Ele fez ali na cruz do Calvário, e depois ressuscitou dentre os mortos.
Então isso é uma posição que temos em Cristo. Mas quando nós olhamos para as nossas vidas, nós vemos que ainda nós cometemos pecados. Apesar de que João diz na sua carta, uma das cartas que ele tem, ele diz que se vocês cometerem pecados, vocês têm um advogado perante Deus, que é Jesus Cristo. Então é um fato que ainda existem realidades, realidades ruins, destrutivas, de derrota, mas pela fé nós já temos aquilo que Deus nos deu. E nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. Pode estar diante de nós a derrota, mesmo assim nós não olhamos para a derrota, nós olhamos para a vitória em Cristo Jesus e passamos no meio da derrota como vencedores. Mas existe uma realidade, e eu quero chamar a atenção, começando aqui por 1 Coríntios 10, 3 a 5, que diz: pois, embora... 1 Coríntios 10, 3, é isso mesmo? É segunda, desculpe, então é segunda. Então mude aí, 2 Coríntios 10, 3 a 5. Pois embora vivamos como homens, é isso, né? Então segunda. Então mude aí, isso. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Veja, quem é que está na carne aí? Aí alguém vai falar assim: não, eu estou no Espírito. Não, o texto aqui não está querendo dizer sobre o homem carnal, não. Ele está querendo dizer aqui, até poderia fazer uma tradução um pouquinho diferente dessa, que está aqui, mas está querendo dizer que nós estamos nesse corpo carnal, ok? Nós andamos ainda neste corpo carnal que nós temos. Não militamos segundo a carne, não usamos então a força ou a habilidade da carne. Você não entra lutando contra o inimigo usando a força do braço, essa força aqui. Tanto é que a Bíblia fala que o homem é maldito, ou ele se entrega a um tipo de erro quando ele confia no braço do homem. Porque a gente não vive confiando no braço do homem, nós confiamos no Senhor. Porque o homem pode errar, até o pastor pode errar, a igreja erra, os nossos pais erram, os nossos professores erram, os nossos líderes erram. Isso é um fato. Nós não confiamos no braço do homem, nós confiamos no Senhor, porque o Senhor nunca erra, amém? Mas continue o texto. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das... E é isso que nós estamos a falar nessas 7 quartas-feiras. A destruição das fortalezas. E para que as fortalezas sejam destruídas, é necessário entender que nós estamos num ambiente de luta que não é carnal. Nós estamos num ambiente espiritual. E então as nossas lutas contra essas fortalezas que se levantam nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos ambientes aonde nós vivemos, precisam de ser combatidas através de armas espirituais. Não será através da penitência que você vai vencer o inimigo. Tem gente que acha que se ele está de joelho, é o de joelho que vence. Não, o joelho é uma atitude de humilhação muito boa, mas não é porque eu estou de joelho que eu venço. Não é porque eu jejuo e deixo de comer, ou faço um voto qualquer, e que até traz algum tipo de eventual sacrifício, que eu consigo vencer. Não é por obras para que ninguém se glorie. Não é pelo que você faz, é pela sua fé. Amém? Tem mais um? Não, parei aí, né? Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo.
Bom, eu poderia falar só sobre isto, mas eu quero hoje ser um pouco mais abrangente, e nesse culto Hope eu quero falar da forma que eu intitulei: as fortalezas estão caindo. Pela fé elas já caíram, amém? Mas no nosso dia a dia nós ainda estamos enfrentando batalhas. E uma pergunta que me surge é: batalhas contra quem? Preste atenção, nós somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, e a Bíblia fala que nós devemos amar até o nosso inimigo, amém? Mas nós não somos inimigos do inimigo. Todos estão entendendo? Nós não somos inimigos de ninguém. As pessoas carnais que se consideram nossos inimigos, nós amamos a eles e nós fazemos o bem aos chamados inimigos, amém? E se alguém te bate numa face, você vira na outra. Se alguém pede uma capa, você dá outra. Se alguém pede para você andar uma milha, você anda duas. Porque nós não estamos contra pessoas. Nós vamos em favor da pessoa que mais nos ataca. Nós sabemos, e eu poderia te dar aqui vários exemplos de testemunhos verdadeiros, de histórias de irmãos que hoje estão lá no meio da China ou da Coreia do Norte, irmãos que estão aprisionados em campos de concentração na Coreia do Norte, e eles estão lá ainda amando aqueles que os prendem e que os torturam. Aqui estou falando sobre algo pior, mas isso ainda acontece entre nós, mesmo no mundo chamado livre. Nós não lutamos contra pessoas, amém? Nós oramos pelas pessoas, nós amamos as pessoas, e nós falamos a verdade, que é a salvação por meio de Jesus Cristo para todos, amém? Mas nós temos inimigo. A Bíblia chama o inimigo de inimigo. E esse inimigo é seres espirituais. Esses seres espirituais são liderados, conforme a Bíblia, por um ser que no passado, conforme a própria Bíblia, ele era um ser iluminado. No livro de Isaías, quando fala acerca desse ser, fala que ele era como uma estrela da manhã. A primeira tradução, depois da tradução grega, que foi para o latim, a gente chama Vulgata Latina, foi traduzido com uma palavra: ser iluminado, que em latim é Lucifer. Ele começou então a ser conhecido como Lúcifer, mas ele não é mais Lúcifer. Ele gosta de ser chamado de Lucifer, mas ele não é, porque ele não tem mais luz nenhuma em si. E ele gosta de dizer que quem o segue são os iluminados, mas não são iluminados, eles estão enganados, eles estão em trevas. Mas a Bíblia chama esse ser de diabo, ou Satanás, ou seja, o inimigo, o acusador, amém? E ele, antes de nós, do nosso pai, Adão e Eva, e isso não é historinha não, isso é verdade, existiu mesmo. E hoje em dia, a ciência já descobriu, através dos estudos do DNA, que houve um pai e uma mãe para a humanidade, amém? E nós não viemos do macaco não, isso é burrice. Quem acredita no evolucionismo é uma pessoa que não consegue entender o que é lógico. Homem gera homem, macaco gera macaco, e nunca houve outro tipo de evolução. Evolução não existe, isso é uma hipótese ridícula, ridícula. Nós viemos de seres humanos, e foi Deus quem criou Adão e Eva, os nossos pais. Mas antes deles, Deus havia criado um outro grupo de seres, que a Bíblia diz que eram anjos. Mas no meio dos anjos houve uma grande rebelião, está lá em Isaías e em Jeremias. E o líder dessa rebelião foi Satanás, o diabo, que tinha sido o tal do Lúcifer.
e não é mais. Ele então conseguiu levar, conforme o livro de Apocalipse, 1/3 de todos os anjos. E esses anjos que caíram são chamados pela Bíblia de demônios. Bom, pastor, o que o senhor está querendo dizer sobre isso? Eu estou querendo dizer, acorde, você está no mundo físico, mas existe um mundo espiritual. Por trás dessas realidades físicas existe uma atuação espiritual. E quando nós pecamos, houve um demônio que estava por trás, que te fez pecar. Porque a Bíblia diz em Tiago que Deus não tenta ninguém. Na verdade, o tentador é o diabo e os demônios. Então, por trás de todos os pecados está demônios que mentiram para você, que te levaram a fazer a coisa errada. Vocês estão a entender? Todos estão a entender? Está difícil de entender? É importante entender que nós estamos no meio de uma batalha do bem contra o mal. E atrás dos governos da terra, dessas guerras que vocês estão vendo, das famílias e pessoas poderosas de todos os governos da terra, tem demônios que movimentam a maldade para destruir o homem, para matar o homem, porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas ela também diz que Jesus Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância, porque Ele já venceu as forças das trevas. Ali na cruz, ao descer ao inferno, depois que Ele morreu na cruz do Calvário, Jesus passou 3 dias pagando o preço do nosso pecado. Mas no 3º dia, Ele não podia ficar ali no inferno. Ele pregou aos mortos e Ele ressuscitou ali. E apareceu aos seus durante 40 dias, e depois subiu à eternidade, e Ele disse, voltarei, e Ele vai voltar, porque Jesus vai voltar, e vai estabelecer aqui nesta terra, vai estabelecer o seu governo sobre todas as nações, e provavelmente Ele vai reinar a partir de Jerusalém, provavelmente será de lá, será a sede do governo de Jesus Cristo. Ô pastor, o senhor está falando ficção científica? Não, eu estou falando Bíblia. Se você quer saber mais, entre no canal nosso e veja lá o tempo do fim. Foram 4 mensagens que eu falei acerca da volta de Jesus. Amém? Ele vai voltar. Mas eu tenho que entender que o texto que aqui está, ele está falando sobre uma luta. E essa luta é contra seres espirituais. E eles existem. Não fique dentro da ilusão de que você não está no meio de uma batalha espiritual e que você tem que se levantar, mas você não conseguirá vencer as forças das trevas com a sua habilidade, com as armas carnais. Você precisa das armas espirituais que estão em Cristo Jesus. Efésios 6:12 diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós estamos falando aqui de 4, conforme esse texto de Efésios, 4 escalas de poderio demoníaco. Está aqui na Bíblia. E essas 4 escalas, elas atuam num espaço espiritual. Esse espaço espiritual está aqui. Você não sabe, ou talvez nem esteja vendo, talvez até pode ter gente vendo. Mas você sabia que tem também aqui os anjos do Senhor? Sabia que eles estão aqui? Eu me lembro quando eu era bem jovem, e o Espírito Santo me chamou para poder ser um pregador, um ministro de Deus, um missionário, como eu sou. Eu me lembro quando ele me falou, tem um anjo com você. Alguns de nós até acreditam naquela eventual, aquele eventual título, né? O anjo da guarda. Talvez sim, talvez Deus escale um anjo para cada pessoa, para proteger, porque os anjos vêm nos protegendo, amém? Mas o diabo também escala. Ele também escala porque ele quer destruir a sua vida.
Eu me lembro quando era jovem, que o Senhor me mostrou o anjo que estaria comigo. E pelo que eu sei, Ele está comigo desde antes. E eu me lembro quando eu me tornei pastor, 1990. Me lembro, na verdade, em 89, quando eu fui enviado como missionário, que o Senhor falou assim: agora são 2 com você. E de lá para cá, sempre eles andam comigo, anjos andam comigo. Você sabia que isso existe? Isso não é história de ficção, não, isso é verdade. Vocês sabiam disso? Que existe um mundo espiritual? É por isso que nós estamos falando aqui no culto Hope sobre 5 potestades. Nós falamos aqui, nós não vamos voltar. Se você quiser saber sobre essas 5 potestades, você pode pegar, porque teremos um playlist no nosso canal, né, sobre destruindo fortalezas. E você pode pegar as 5, que foram Baal, o Jonatas não está aqui, né, que pregou. Baal, Dagon, que mais? Jezabel, Mamon, Daniel falou, né? E Leviatã. São deuses da antiguidade, que na verdade não são deuses. Preste atenção, nunca existiu um Deus na terra que não é o Senhor. Só existe um Deus na eternidade, no céu, na terra e debaixo da terra. Só um Deus. E Ele é o único Criador de tudo que existe. Mas muitos daqueles que são suas criaturas, eles se posicionam como se fossem deuses. E na antiguidade eles até se davam nomes, ainda se dão nomes até hoje. E quando nós falamos dessas 5 potestades que eram adoradas, e nós tiramos elas da Bíblia, nós chamamos elas da Bíblia, são seres espirituais com um tipo de atuação. E agora então, eu quero dizer para vocês que eles se organizam, eles são organizados. Mas eu queria falar esses 4 níveis. O primeiro nível, principados. Existe em todas as nações anjos que guardam a nação. Mas também existem demônios, que são chamados de principados. Principados é um governo. Então, a Bíblia mostra no livro de Daniel que quando Daniel estava orando, durante 21 dias ele orou, houve uma guerra. E os demônios, e diz a Bíblia que os reis da Pérsia, que eram os demônios ou os principados da Pérsia, que era um grande império, começaram a lutar contra um anjo. Eles precisam de um grupo grande para lutar contra esse anjo. Ele era o príncipe, um príncipe que era enviado para poder falar mensagem de Deus. Gabriel e Miguel, né? Os 2 estavam, mas Gabriel é aquele que traz. Ele é assim é chamado, são os 2 únicos anjos que a gente sabe os nomes de verdade, Gabriel e Miguel. Miguel, ele luta por Israel, e Gabriel é o mensageiro de Deus. Foi ele também que trouxe a mensagem para Maria acerca do nascimento de Jesus Cristo. Mas houve uma luta no céu, porque tem demônios que são anjos caídos, que governam nações. Aqui em Portugal tem, não só Portugal, Vila Real, como um distrito, também tem. E a cidade de Chaves tem. E por acaso eu enfrentei ela, quando cheguei aqui, e foi lá naquela igreja lá embaixo, quando eu estava orando. E veio uma força em mim, comecei a repreender o principado de Chaves. E ele veio me ameaçar. E ele veio me ameaçar e começar a falar para eu desistir e tudo. E eu o enfrentei e falei para ir embora, porque essa cidade já está, no nome de Jesus, sobre nosso governo. Não só sobre nós, mas as igrejas do Senhor aqui nessa cidade tomam posse dessa cidade em nome de Jesus. E não existe demônio que vai vencer a igreja do Senhor, porque Ele já colocou os demônios debaixo do nosso pé. Principados. Mas existem as potestades, e foi sobre 5 delas que nós falamos. As potestades são demônios que atuam em pecados específicos. Demônios que atuam na área da avareza, da promiscuidade. Demônios que atuam na área, por exemplo, dos vícios, dos jogos. Demônios que trabalham na área de aborto, na área de divórcio.
Tem demônios especialistas que entram nessas áreas pecaminosas para fazer as pessoas pecarem. E nós falamos apenas de 5, mas tem muito mais. Nós falamos de 5 que aqui na igreja, o Ministério de Intercessão me procurou e disse: pastor, esses 5 estão atuando aqui nessa cidade e estão atacando a nossa igreja. E por isso nós levantamos essa campanha para poder mostrar a eles. E eles estão caindo em nome de Jesus nas nossas vidas. Amém? Principados, potestades. Depois nós temos os príncipes das trevas desse século. Esses são demônios que atuam em grupos, especialmente famílias. Grupos. Tem príncipes das trevas desse século. Eles atuam para destruir famílias. Você já percebeu famílias em que um pecado, ele vai de geração em geração em geração? Você já viu uma pessoa que o avô era um jogador, e aí ele perdeu tudo no jogo, e aí o filho vira um jogador e perde as coisas também no jogo, e aí o neto também é um jogador. Eu sou de uma família assim. O meu avô, que tinha uma fazenda em Ouro Preto, uma cidade que era a capital de Minas Gerais, ele perdeu a fazenda no jogo, mudou-se para Belo Horizonte, a minha cidade, que hoje é a capital do meu estado no Brasil. E o meu pai se envolveu com o jogo. E um dos motivos que minha mãe se separou do meu pai foi o jogo. E boa parte da minha vida eu não tinha, apesar de ser de uma família bem próspera, por causa do jogo. Mas eu quebrei essa maldição na minha vida, da minha família. Amém? Existem outros que é o divórcio. Na sua família, seu avô, sua avó divorcia, depois sua mãe divorcia, depois você divorcia. Mas você pode quebrar isso em nome de Jesus. Esses são príncipes das trevas, que atuam em famílias, mas que podem cair por terra em nome de Jesus. Eu poderia falar aqui vários problemas, como pessoas que são, e famílias que são completamente dominadas pelo álcool. São pessoas realmente dominadas por esse vício. Ou pessoas que são dominadas pela avareza, ou pelo roubo, ou pela mentira, ou pela fofoca. E eu poderia citar aqui vários dos pecados que estão dentro de famílias. Esses príncipes das trevas, eles vêm para destruir as famílias, mas em nome de Jesus existe alguém que vence todos os pecados, porque ele já quebrou os pecados e ele já colocou todos os demônios e todos os inimigos debaixo dos nossos pés. Nós não precisamos de ficar preso por aqueles demônios, por aqueles pecados que dominam a nossa casa, nem a nossa cidade, nem o nosso país. E estamos agora em Portugal, e eu sei de muitos desses príncipes que atuam em grupos, mas eles vão cair por terra. E por último nós temos hostes, e existem casos até de hostes que entram dentro de pessoas, até as hostes são chamadas de legião pela Bíblia. Essas hostes espirituais da maldade, que são demônios que atuam em pessoas especificamente. Então eu mostrei para vocês 4 níveis que a Bíblia fala em Efésios, que são os verdadeiros inimigos, e eles estão atuando, e eles criam fortalezas. Mas o Senhor veio falar aqui nessas 7 quartas-feiras, e se você quer ouvir mais uma vez, depois é só entrar no canal da igreja e ouvir de novo. Mas eu quero dizer para você que os nossos inimigos são o reino das trevas, mas que nós fazemos parte do reino de Deus. E se você nasceu de novo, você já pode ver o reino de Deus. E se você vê o reino de Deus como a Bíblia fala, você então pode ser parte do reino de Deus. Amém? Você não precisa de ter medo de demônios. Quantas vezes
Na verdade, na minha vida, a vida da minha esposa, a gente enfrentou várias vezes, viveu a vida inteira, na verdade, enfrentando demônios. Por quê? Porque é assim que funciona. Amém? Até o dia do Senhor, quando Ele voltar e todos eles forem presos, para depois serem julgados e lançados no lago de fogo e de enxofre, que é o inferno eterno. E depois não haverá mais nem maldade, nem tristeza, nem mesmo inimigos. Não haverá mais nada, porque essa é a promessa do Senhor. Eu amo os filmes da Idade Média, quando a igreja ainda tinha uma influência muito forte, principalmente aqui na Europa. E eles escreviam histórias e histórias, e no final colocaram: e viveram felizes para sempre. Sabe por que as histórias antigas dizem isso? Porque na antiguidade a sociedade acreditava que ia chegar um dia que nós vamos viver feliz para sempre. E escrevi em todas as histórias. A influência do cristianismo, da igreja, fazia com que os escritores escrevessem: e viveram felizes para sempre, porque esta é a promessa de Jesus Cristo, porque haverá um momento em que a igreja vai viver feliz para sempre. Hoje, a falta do conhecimento e da fé cristã nas sociedades tem feito histórias que não têm fim feliz, histórias que o fim é ruim, o fim fica mal. Você vê vários filmes no Netflix, por exemplo, que o final você fala: não é possível, foi o bandido que ganhou. Porque é o que o diabo quer falar para a sociedade. Mas eu tenho uma boa notícia: o inimigo não vai vencer, o inimigo não vai ter vitória. A justiça de Deus, ela existe e ela vai prevalecer. O mal não vencerá, apesar dele estar aí a tentar convencer as multidões, como a tolice do ateísmo. Algumas pessoas são tão absurdamente loucas que elas acreditam na ilógica de que Deus não existe. Mas como Deus não existe? Se Deus não existe, como existe todo esse universo perfeito, com leis absolutamente milimetricamente coexistentes? Como a natureza existe? Como o ser humano tem todas essas coisas totalmente coordenadas? Só existe uma explicação: não existe desorganizado que se organiza sem alguém organizando. Tem que haver uma mente totalmente inteligente para fazer o que existe. E eu vejo é muita falta de fé. Eu não sei, alguns dizem que é fé, pode ser uma fé louca. Alguém acreditar que o Big Bang estourou e que bilhões e bilhões de anos, a desorganização completa, por acaso, virou essa perfeição. É louco demais acreditar que a bomba atômica vai cair aqui, destruir tudo, e no final, depois de bilhões de anos, tudo vai estar organizadinho de novo. É muita loucura, é muita burrice junta, acreditar que Deus não existe. É por isso que a Bíblia diz que quem diz que Deus não existe, diz lá no livro de Salmos, essa pessoa é louca, totalmente louca. Acorde, é lógico acreditar que existe um ser superior e inteligente que fez tudo organizado. Amém? Mas o diabo tem convencido pessoas de coisas absurdas. E eu não quero lutar aí contra a teoria do Big Bang, não. Eu sei lá, mas ninguém sabe como foi. Ninguém sabe. É tudo hipótese. Nós sabemos o que Deus disse. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E durante 7 dias,
Ele fez essa perfeição que você está vendo. Ah, será que em 7 dias Deus pode ter criado? Claro que pode, Ele é Deus. Ah, mas foram bilhões de anos. Daí, se foi bilhões de anos ou foi 7 dias, eu sei que Ele fez. Amém? E para mim Ele faz, porque Ele é Deus. Ele não é limitado a esse ambiente natural que a gente vive. Então ouça isso. Os demônios estão ali nas regiões celestiais, ou nesse ambiente espiritual. Eles são os inimigos, eles são verdade, e eles fazem fortalezas nas nossas famílias, nas nossas cidades, nos países, nos continentes. Eles fazem fortalezas. Mas vocês viram que nós temos armas espirituais, e nós não vamos ficar com medo de demônio, não vamos ficar com medo de pecado, porque Jesus já nos libertou. Jesus já nos deu vitória sobre as forças das trevas, e as nossas famílias serão restauradas, a nossa igreja será restaurada, a nossa cidade será restaurada, o país de Portugal será restaurado em nome de Jesus, a Europa será restaurada, berço de avivamentos. Sim, Deus já está trazendo algo muito especial aqui na Europa. Nós já estamos vendo jovens, muitos jovens, cantando para Jesus no meio da rua. O que não se via na Inglaterra já está sendo visto mais uma vez, por causa da morte de um homem, Kirk, um homem que era um grande defensor da verdade, aquele rapaz que servia Jesus. Eu sei que a internet já começou a bombardear de um monte de mentira, mas o fato é o seguinte: esse rapaz morreu e os Estados Unidos está sendo abalado. Alguns dizem que o avivamento novamente está vindo para os Estados Unidos. Eu não me lembro de um avivamento em Portugal, mas eu ouvi profetas falando que aqui é a porta da Europa, e que vai ser aqui que vai ter um grande avivamento. Nós recebemos em nome de Jesus essa palavra, e nós queremos fazer parte disso. Nós queremos que essa igreja, Lagoinha Chaves, seja parte de um avivamento para toda essa nação, destruindo fortalezas. Sim, as fortalezas estão caindo. Amém? O louvor já pode vir. Existem muitas armas espirituais. Eu não vou falar das armas, eu só falei que ela existe. Mas eu falei no domingo, e se você não viu, veja lá no canal os 7 passos do cristão. Aqueles ali são armas do dia a dia, que nós poderíamos chamar de bons hábitos. Através daqueles hábitos, você tem armas espirituais vencendo o diabo. Quando todo dia você tem um tempo de oração, de leitura da palavra, você tem uma arma vencendo o inferno. Amém? Quando você jejua, você tem uma arma espiritual, não penitência, humilhação perante Deus. Amém? Um voto que você faz e você cumpre, porque seja assim, sim, não, não, a sua palavra. Quando você doa, quando você evangeliza, quando você serve, isso tudo são, sim, bons hábitos, mas também são armas espirituais. Amém? Quem vai lutar contra as trevas na sua vida? Quem vai? Se você quer lutar, você está lutando, ou você quer pelo menos, faz assim, pela fé, diga: eu vou lutar, ou eu estou lutando, eu vou obter essa vitória. Eu creio, Jesus Cristo me faz mais que vencedor. Porque preste atenção, nós somos vencedores, porque Jesus nos fez vencedores, porque na verdade Ele que é o vencedor. E que bênção, Ele nos faz mais que vencedores, porque Ele já venceu.
Ele já trouxe a sua vitória para a sua igreja, para aqueles que creem nele. Estamos então a terminar essa série que, através de uma campanha, destruindo fortalezas. E nós sabemos que essas potestades que nós falamos, as suas fortalezas já estão caindo. Nós sabemos que eles ainda continuarão atuando até o dia do Senhor. Mas nós andaremos no meio da batalha como vencedores. E se alguma coisa acontecer na sua vida, você cair, você pecar, se você for derrotado por alguma situação que você entrou e não deveria ter entrado, e normalmente é assim, você pode se levantar. Para terminar, eu só queria lembrar de um irmão em Cristo, querido irmão, chamado Pedro. Alguém conhece Pedro? Aquele homem tempestuoso, discípulo de Jesus Cristo, um dos 12, se tornou até um líder. Ele estava no barco e Jesus estava uma tempestade e Jesus veio andando sobre as águas. Veja, quando Jesus veio andando sobre as águas, não era Deus andando sobre as águas, era um homem chamado Jesus, que era Deus, mas que estava naquelas águas como um homem de fé. Amém? Porque ele disse: vocês farão coisas maiores do que eu estou fazendo. Amém? E ele estava andando sobre as águas e Pedro viu, achou que era um fantasma. Eles começaram a gritar. E aí eles perceberam: peraí, é Jesus. Aquele é Jesus, é Jesus. E Pedro, um cara bem assim animado, né? Corajoso, ele virou e falou assim: é o Senhor Jesus? Se é, me manda aí com você. E Jesus falou: vem. Gente, o Pedro teve coragem no meio da tempestade. Um pescador acostumado com as ondas pisou na água e começou a andar. Vocês acham que foi só Jesus que andou sobre as águas? Não, Pedro também andou sobre as águas. Mas quando ele parou de olhar para Jesus, e esse é o nosso problema, quando a gente para de olhar para Jesus, lembra o que está faltando? O que está faltando é não olhar para Jesus. E quando ele parou de olhar para Jesus, ele começou a afundar, porque ele viu as ondas, viu a água e falou: o que eu estou fazendo? Isso é impossível. E ele parou de olhar para Jesus, a sua fé foi naufragada e ele começou a afundar. Mas aí Pedro se lembrou de uma coisa: Jesus está ali. E ele disse: me socorre, Jesus. Ele fez o certo. Jesus foi lá, pegou ele e ele andou de novo sobre as águas com Jesus até o barco. E se você em algum momento estava olhando para Jesus e começou a afundar, porque começou a olhar para o problema, começou a olhar para a tempestade, para os erros, para os demônios atuando contra a sua vida, e você começou a ficar com medo, e você começou a olhar para o natural e parou de olhar para Jesus, e você começou a afundar, a boa notícia é que Jesus ainda está lá. Jesus não saiu do lugar dele. Jesus não desistiu de você. É só gritar: socorro, me ajuda, Jesus. Como diz a minha esposa: me ajuda, Jesus. Ele vai vir, vai estender a mão, como o pai que olha para o filho e fala: oh, que pequena fé. Vem cá, menino, vem, sai. E com ele você vai andar de novo. Porque não importa o tamanho da fortaleza, ninguém vence o Todo-Poderoso. Não é muralhas duplas de Jericó que impediram o povo de Deus. Só de obedecer a Deus, a maior arma, uma das maiores armas que temos, é a obediência a Deus. As muralhas caíram. As fortalezas estão caindo. As fortalezas na sua vida estão caindo. As fortalezas na sua vida estão caindo em nome de Jesus. As fortalezas não podem ficar na sua vida em nome de Jesus.
Jesus é o vencedor. Ele pode tirar você de qualquer encrenca, de qualquer problema. Não existe impossível para Deus. Ele é o Deus dos impossíveis. E Ele está aqui. Enquanto nós ouvimos a palavra, daqui a pouco você vai ter uma oportunidade de tomar uma decisão. Mas enquanto isso, e isso também serve para aqueles que estão a nos ouvir pela internet e aqueles que vão nos ouvir depois, porque vai ficar gravado e vai ficar lá no nosso canal. Então isso serve para todos, os que estão aqui, os que não estão aqui, mas estão vendo ou verão. Você pode tomar uma decisão. Daqui a pouco você vai ter essa oportunidade. Então enquanto nós louvamos, ou louve a Deus com o louvor, ou ore ao Senhor. Mas não fique distraído e nem saia. Nós não estamos, daqui a pouco vamos terminar, vai ter tempo. Mas agora entregue seu coração para Deus e deixe Deus falar com você. Pergunte à pessoa do seu lado: você já aceitou Jesus? Tem certeza que vai para o céu? Pergunte. Pode perguntar, pergunta um para o outro. Se você não tem certeza, hoje seria o dia de você ir na frente, de vir aqui, de estar aqui na frente e vir aqui para receber uma oração. Você tem certeza? Hoje é a oportunidade. Se você está aqui e não tem certeza da salvação eterna, venha receber oração, tem oportunidade ainda. Não fica preso aí não, é só vir aqui, nós vamos orar por você. Nós estamos a terminar, mas queremos dar ainda mais uma oportunidade. Ou você que estava desviado ou desigrejado e chegou a hora de você estar junto dos caminhos do Senhor. Há alguém aqui assim? É só levantar a mão assim, ó, que a gente vai ajudar você para vir aqui. Não tem ninguém mesmo? Eu sei que tem. A oportunidade foi dada para você, lembre. E você teve a oportunidade. Aí talvez você esteja pensando assim: eu vou deixar para depois, eu não entendi direito, eu não acho que é, eu não concordo. Só que o Espírito Santo está falando: é você, é você, é você. Cuidado, a oportunidade pode passar. Sabe por que ela passa? Porque a vida acaba e ninguém sabe o último dia. Mas hoje você tem essa oportunidade. Amém. Estamos a terminar mais um culto Hope. E se você que está aqui não teve coragem de vir, procure a nós que estamos aqui na frente, venha depois. Você que está pela internet e agora ou talvez depois na gravação que vai ficar no canal, você também pode deixar uma mensagem lá que nós vamos ver e vamos fazer o contato com você. E se você está em Chaves, venha para cá. Todas as quartas-feiras, às 20 horas e domingo, às 10h30, nós temos os nossos cultos. Pode vir aqui e nós vamos estar ajudando você. Amém? Quem crê em Jesus? Quem foi abençoado? O Senhor falou com você, você vai ficar firme, porque Ele está aqui. E que o amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações e eternas consolações, com o poder do Espírito Santo, estejam sobre todos nós, irmãos, e sobre os irmãos espalhados sobre Portugal e sobre todos os países da terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Já estamos a terminar, a pastora Lília já está lá na porta para cumprimentar você. Não saia correndo e, como eu digo, seja feliz, mas faça alguém feliz, aleluia!